Eu não queria muito gravar a aula hoje, não, sabe? Assim, eu tô muito atlética hoje. Então, não pega bem. Tem, hoje é nosso último dia de aula. Hoje é o fechamento de tudo. Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre o recurso de revista. Recurso de revista é aquele recurso que vai existir, tá? Daquelas decisões que começaram lá na primeira instância, lá no juiz do trabalho, tá bom? Aí o juiz do trabalho, ele dá uma sentença, daquela sentença você não concorda, você recorre com recurso ordinário, também não gostou da sentença, a sentença ela tem divergência jurisprudencial, ou ela tem uma afronta direta à lei federal ou à Constituição, tá? Aí você vai recorrer com o quê? Com recurso de revista. O recurso de revista, se vocês lembrarem daquele nosso organograma grande, não é? Aquela bagunça com setinha, não é? Você lembrar daquele nosso organograma grande, você vai ver que o recurso de revista, ele vai ser direcionado a quem? As turmas do TST. Então, as turmas do TST, elas vão analisar os nossos recursos de revista, tá bom? Da decisão do recurso de revista, cabe recurso? Cabe. São os nossos, então, embargos no TST. Lá no TST, nós vamos ter recursos. O que isso significa? Que das decisões proferidas lá na turma do TST ou na sessão de dissídios coletivos, das decisões tomadas nesses dois órgãos, então nas turmas e na sessão de dissídios coletivos, nós vamos ter recursos. Recursos que vão, então, ser julgados dentro do nosso TST. Ok? Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui os nossos embargos, tá? Os nossos embargos no TST. Eu expliquei de manhã, mas eu achei que vocês não estavam entendendo muito, não. Mas vamos lá. Ah, vamos lá. Não sei se estava todo mundo cansado da prova e hoje já era segunda-feira, logo depois de manhã, logo depois daquela prova de lascar. Aí eu achei que o pessoal da manhã não estava acompanhando comigo. Vamos falar então dos nossos embargos no TST. Os embargos no TST, eles não podem ser confundidos com os embargos de declaração. Embargos de declaração são aquele recurso que nós utilizamos quando nós temos omissão, obscuridade, contradição, erro material, não é? E o prazo é de 5 dias. E quando que nós podemos opor embargos de declaração? Qualquer decisão. Então, o juiz deu uma decisão que você achou estranha a decisão, tome-lhe ali um embargo de declaração para o juiz explicar, não é nada de juridiquês. A decisão, ela precisa ser clara, então nada de juridiquês. Não é verdade? Ah, o desembargador deu uma decisão que eu não entendi, embargo de declaração. O que são os embargos no TST? Gente, eles são recursos completamente diferentes dos recursos de embargo de declaração. Ele é um recurso próprio, que ele vai ser aplicado em duas situações. A primeira situação são os embargos infringentes. Os embargos infringentes, eles existem exclusivamente, atenção, exclusivamente quando nós temos dissídio coletivo que começa no TST. Então, imagina o seguinte, os rodoviários do Distrito Federal e do entorno resolvem entrar em greve. Quais são os tribunais regionais que estão envolvidos nessa greve? Qual é o Tribunal do Distrito Federal? Da 10ª.
Qual é o Tribunal de Goiás? 18ª. Então, eu tenho 2 tribunais, porque eu tenho rodoviários do DF e rodoviários do Distrito Federal em greve, do DF de Goiás em greve. Quando eu tenho um dissídio coletivo, uma greve, que envolve 2 ou mais tribunais regionais, quem é competente para analisar esse dissídio coletivo, essa greve? O TST. Ou imagina o seguinte: os metalúrgicos do ABC resolvem entrar em greve, vão paralisar tudo. Vão paralisar tudo. Então, vai ter uma paralisação que vai envolver cadeias e mais cadeias e mais cadeias, de uma forma que é um interesse nacional. O TST pode chamar para si a competência para julgar aquela greve. Então, sempre que o TST entender que uma categoria faz greve e essa greve tem um impacto além do âmbito regional, o TST pode chamar para si a competência de analisar aquela greve. Então, quando a greve começa a ser julgada no TST, tá bom? Quando ela começa a ser julgada no TST e a decisão da greve não é unânime, cabem embargos infringentes. Então, atenção, os embargos infringentes, eles vão ser admitidos quando eu tiver decisão não unânime de dissídio coletivo que começa no TST, tá bom? Então, a decisão não foi unânime. 3 ministros votaram a favor da greve, 2 ministros foram contrários à greve. Decisão não unânime. Cabe embargos infringentes? Cabe embargos infringentes dessa decisão. Tá bom? Então, os embargos infringentes, eles vão ser utilizados quando a decisão tomada lá na sessão de dissídio coletivo não for unânime, ok? E aquele dissídio coletivo começou no TST. Então, o TST já é a nossa primeira instância para aquele dissídio coletivo, ok? Para, então, aquela decisão não ficar sem a possibilidade de se recorrer, nós temos os embargos infringentes. Muita atenção, eu nunca vi isso cair em nenhuma prova, mas pode cair, tá? Pode cair. Eu colocaria numa prova de concurso mais elaborado. Os embargos infringentes, eles têm natureza ordinária. O que é isso, gente? Quer dizer que eu posso rediscutir fatos, provas e direito. Eu não preciso me ater só ao direito, não. Aqui eu posso rediscutir os fatos, tá? Então, imagine o seguinte, os professores DF, Goiás, Minas Gerais, resolvem entrar em greve. Cruzamos os braços. Já que tem alguém que diz que a gente não gosta de trabalhar mesmo, então, cruzei os braços. Não vou trabalhar enquanto eu não receber a vacina. Enquanto eu não receber a segunda dose da vacina. Graças a Deus, já recebi a primeira. Enquanto eu não receber a segunda dose da vacina, eu não volto a trabalhar. Então, os professores todos cruzaram os braços. Tadinho dos professores do DF, né? Nenhuma vacina eles tomaram, nem a primeira dose. Aí os professores do DF já estão assim, o quê? Só depois de tomar as 2 doses. Entramos em greve, ok? Quem vai julgar essa greve dos professores de Goiás, DF e Minas Gerais? TST, ok? Então, o TST vai julgar essa greve.
Aí os ministros lá do TST entenderam o seguinte: o quê? Professor já não gosta de trabalhar. Professor fica ali só 2 horinhas na sala de aula e acabou, não precisa fazer mais nada, não é? Não precisa fazer prova, não precisa corrigir prova, não precisa responder aluno que manda o WhatsApp. Não, essa greve é ilegal. 4-1 votaram dizendo que a greve dos professores é ilegal. Nós, professores, por meio do sindicato, podemos recorrer dessa decisão? Claro, gente. Claro que eu posso recorrer dessa decisão. Eu vou recorrer para quem? Para a própria SDC, por meio de embargos infringentes. E aí eu vou rediscutir que é um absurdo os professores, eles não estarem lá na lista de prioridade. Tem tanta gente que já recebeu vacina antes dos professores, tem gente falsificando laudo, entendeu? Mas os professores que estão ali, ó, mantendo a educação desse país, precisam ser vacinados. E a greve nada mais é do que uma forma de obrigar os estados federados a adiantar a vacinação dos professores. Então, eu posso rediscutir o que eu quiser. Direito, fatos, provas. Esses são os embargos infringentes. Então, ele tem natureza ordinária. Por quê? Gente, porque é a primeira oportunidade que eu tenho de recorrer daquela decisão. Então, os embargos infringentes têm natureza ordinária. Qual é o prazo? 8 dias. Vocês já viram que aqui na Justiça do Trabalho também é muito fácil. Ou o prazo é de 8 dias, ou nós temos os embargos de declaração no prazo de 5 dias, não é? Tá? Você já viu lá a revisão no prazo de 48 horas ou recurso extraordinário no prazo de 15 dias. Então, nós não temos mais mistério. Aqui nós vimos que os prazos são de 8 dias. Atenção com relação aos embargos, os embargos infringentes. Se aquela decisão dos 4-1, tá? Lá dos ministros da sessão de dissídio coletivo, ela foi em consonância com decisões já tomadas pelo TST, se nós já tivermos uma súmula naquele sentido, mesmo sendo 4-1, não cabe embargos infringentes, tá bom? Então, os embargos infringentes, eles são admitidos quando eu tenho decisões não unânimes na SDC, de dissídio coletivo de competência originária do TST, tá? Mas se aquela decisão não unânime estiver em consonância com os precedentes jurisprudenciais ou súmula do TST, mesmo não sendo unânime, não cabe recurso, tá? Além dos embargos infringentes, nós vamos ter os embargos por divergência, ou aquilo que nós chamamos de embargos à SDI. SDI é a subseção de dissídio individual 1, ok? Quando que nós vamos ter esses embargos? Das decisões das turmas do TST que divergem entre si, ou das turmas do TST que divergem com as decisões da SDI, ou decisões da turma que são contrárias à súmula, OJ, súmula vinculante, tá bom? Então, vamos lá. Opa! Deixa eu passar aqui, daqui a pouco eu falo disso. Olha só o nosso esqueminha aqui. Tá aqui o dissídio individual, ele começou lá na vara do trabalho. Teve uma sentença, não gostei da sentença. Cabe recurso? Cabe recurso ordinário. Para quem? Para uma das turmas do TRT. Também não gostei dessa decisão. Essa decisão aqui fere
uma decisão que foi tomada pela sessão de dissídio individual. Cabe recurso? Cabe. Qual é o recurso que cabe aqui? Qual é o recurso que cabe aqui? Recurso de revista. Recurso de revista para quem? Para uma das turmas do TST. Não gostei da decisão aqui da turma. Cabe recurso? Cabe. Qual recurso? Embargos ASDI. Tá bom? Agora é um dissídio coletivo. Ele começou aqui no TST. Decisão não unânime, ficou 4-1. Não é matéria sumulada, não é decisão jurisprudencial do TJ. É um caso novo, greve dos professores para tomar vacina. Cabe o quê? Embargos infringentes. Para quem? Para a própria sessão de dissídio coletivo. Então, a própria sessão de dissídio coletivo vai analisar esses embargos infringentes, ok? E os embargos ASDI vão ser julgados por quem? Pela subseção de dissídios individual 1. Então, das decisões do recurso de revista, aqui, que foram tomadas nas turmas do TST, eu não gostei, ainda tem divergência jurisprudencial. Cabe recurso? Cabe. Qual recurso? Embargos ASDI. Tá bom? Então, vamos lá ver as hipóteses aqui dos nossos embargos de divergência, tá? Os embargos de divergência, ao contrário dos embargos infringentes, ele é um recurso de natureza extraordinária e vinculado. O que isso significa? Que em algum momento eu precisei pré-questionar aquela matéria. Em algum momento eu tive de falar o seguinte: olha, eu tenho aqui decisão contrária à subseção de dissídios individuais. Olha só nessa matéria aqui, isso aqui viola uma súmula. Então, em algum momento no meu processo, eu preciso fazer o pré-questionamento. Qual é o prazo? 8 dias. Quem vai julgar os meus embargos ASDI? ASDI 1. E quais são as hipóteses de cabimento? Sempre que a decisão da turma do TST for contrária à turma do TST, então imagina que a primeira turma tem um posicionamento, a segunda turma tem outro posicionamento diferente. Qual que é a função do TST? Não é uniformizar a doutrina, não é uniformizar a jurisprudência? Então, se eu tenho uma turma do TST falando de um jeito, e eu tenho outra turma do TST falando de outro jeito, nós estamos com um problema dentro do próprio tribunal. Tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Discutir isso. Onde? Na SDI. Outra situação que cabe os embargos à SDI, quando a decisão da turma do TST viola a decisão da própria SDI, quando viola súmula IOJ do TST, ou quando viola súmula vinculante do STF. Atenção que os embargos à SDI, eles somente são admitidos em decisões colegiadas. Em decisões colegiadas, tá? Então, nas decisões colegiadas, eu vou pôr embargos à SDI. Agora, imagina uma seguinte situação. Estou lá no TST, tá bom? Eu peticionei lá o meu recurso bonitinho, o meu recurso, tá? Meu recurso. O ministro, numa decisão monocrática, negou seguimento ao meu recurso.
Então, numa decisão monocrática, ele negou seguimento ao meu recurso. Cabe embargos à SDI dessa decisão monocrática? O que vai acontecer nessa situação quando o ministro ele nega seguimento ao meu recurso? Eu preciso agravar por meio de um agravo interno. Se esse agravo interno for conhecido, mas não provido, não cabe embargos à SDI. Tá bom? Então, eu ajuizei, tá? Eu interpus o recurso de revista. Lá no juízo de admissibilidade, o juízo ad quem negou conhecimento do meu recurso, não conheceu o meu recurso. O que eu fiz? Eu agravei, tá? Eu agravei por meio de um agravo interno. Esse meu recurso de agravo interno foi conhecido, mas não provido, não cabe mais embargos à SDI, tá? Não cabe embargos. Agora, esse meu recurso foi conhecido, então eles conheceram o meu agravo meu agravo interno. Conheceram, proveram meu agravo interno. A parte que se sentir prejudicada pode recorrer dessa decisão? Pode. Mas desde que esteja presente uma das hipóteses da súmula 353. Isso aqui, gente, é para um... eu nem posso falar mais isso, né? Porque a prova da OAB foi num nível tão mais complicado, né? Isso aqui pode cair na sua prova da OAB. Tá? Então, da decisão do agravo, o agravo interno foi conhecido e provido lá no TST, dessa decisão que conheceu e proveu o agravo interno, cabe embargos da declaração, embargos à SDI? Depende. Depende do quê? De uma das hipóteses da súmula 353. Quais são essas hipóteses? A decisão que não conhece o agravo de instrumento ou o agravo pela ausência dos pressupostos extrínsecos, da decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática do relator, em que se proclamou a ausência dos pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento, para a revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela turma no julgamento de agravo, para impugnar a imposição das multas previstas lá no CPC. Tá bom? Então, nessas hipóteses, nós vamos admitir os embargos de divergência à SDI no meu agravo interno. Tá bom? Então, atenção com relação a agravo. Ah, professora, eu estou achando isso muito difícil, não estou entendendo. Então, eu sugiro que você dê uma lidinha no Bezerra Leite. O Bezerra Leite vai falar de forma bem densa sobre esse assunto da possibilidade do embargo de divergência nos nossos agravos, tá bom? Em especial no agravo interno. Então, dá uma olhadinha lá no Bezerra Leite, se você quiser entender um pouco mais sobre os embargos de divergência nas decisões de agravo, tá bom? Isso que nós vimos agora, essas hipóteses aqui, essas hipóteses de cabimento, quando nós temos decisão da turma que diverge de outra turma, que diverge de decisões da SDI, que diverge de súmula OJ do TST ou súmula vinculante, isso é para o nosso rito ordinário, que é aquele rito grande, tá bom? Que é aquele rito extenso. Cabe embargos por divergência no rito sumaríssimo? Cabe. Mas olha só, em 3 hipóteses só. Quais são essas hipóteses?
Se tiver divergência na interpretação da Constituição, se tiver divergência com relação à súmula do TST, não cabe ao J, e se tiver divergência relacionada à súmula vinculante do STF, tá? Então, no rito sumaríssimo, nós somente vamos admitir os embargos a SDI no rito sumaríssimo se tiver divergência na interpretação da Constituição, divergência com súmula vinculante com súmula do TST. Cabe embargos de divergência em fase de execução? Sim, tá? Cabe, ok? Desde que exista divergência jurisprudencial entre turmas, entre turma e SDI, ou a interpretação de dispositivo constitucional. Está lá na súmula 433, tá bom? A admissibilidade de recurso de embargos contra acórdão de turma em recurso de revista em fase de execução condiciona-se a demonstração de divergência jurisprudencial entre turmas e a sessão de dissídio individual do TST, ou em relação à interpretação de dispositivo constitucional. A exceção vai ser no caso de execução trabalhista, que envolva execução fiscal e certidão negativa de débitos trabalhistas. É a mesma hipótese lá do recurso de revista. Quando nós tivermos execução fiscal ou execução que envolva certidão negativa de débitos trabalhistas, eu também vou admitir o recurso de embargos a SDI por violação à lei federal, divergência jurisprudencial e ofensa à Constituição. Ok? Então, esse aqui é o nosso esqueminha, vocês já conhecem, tá? O que mais nós temos? Agravo de instrumento. Quando que nós vamos ter o agravo de instrumento aqui na Justiça do Trabalho? Lá na Justiça Comum, o agravo de instrumento ele vai ser admitido para qualquer decisão interlocutória. Não é assim? Qualquer decisão interlocutória cabe agravo de instrumento lá na Justiça Comum. Aqui na Justiça do Trabalho, não. Tá? Quando que vai caber agravo de instrumento aqui na Justiça do Trabalho? Aqui nós ainda temos aquele juízo preliminar, aquele juízo de admissibilidade que é feito lá pelo juízo ACO, tá? E nós temos depois o juízo de admissibilidade profundo, que é feito pelo juízo ADQUEM. Lá no juízo ACO, então, aquele que proferiu a decisão, ele vai dar uma análise superficial, ele vai olhar assim e vai falar, acho que interpôs o recurso no prazo, tá? Então, segue o recurso. Então, ele vai poder dar duas decisões lá no juízo ACO. Uma decisão positiva, em que ele vai falar o seguinte, ó, olhei aqui superficialmente, parece que está tudo certo, parece que pegou aqui o valor certinho do depósito recursal, está tudo certo, bonitinho, beleza. Ou ele pode falar o seguinte, olha, falta legitimidade para recorrer. Ou falta interesse recursal. Como assim? Você não foi sucumbente? Como é que você está recorrendo? Ele pode, então, negar o seguimento desse recurso. E é quando o juízo ACO nega seguimento a esse recurso que nós vamos ter o agravo de instrumento. Então, aqui na Justiça do Trabalho, o agravo de instrumento ele vai ser utilizado para quê? Para destrancar recursos. Recursos lá que o juízo ACO, tá? Lá que o juízo ACO, ele disse que não pode seguir.
que faltam os pressupostos de admissibilidade. Então, nós vamos admitir o agravo de instrumento no prazo de 8 dias, ok? Dobrado para Fazenda Pública, Ministério Público do Trabalho e Defensoria. Quando nós quisermos destrancar o recurso. Por quê? Porque o juízo adquém negou o segmento, denegou o segmento desse recurso. Se ele denega o segmento desse recurso, nega o segmento desse recurso, agravo de instrumento. E quem vai analisar esse agravo de instrumento? O juízo adquém. Aquele que cabe analisar a fundo os pressupostos de admissibilidade. Então, é o juízo que vai analisar de forma completa o seu recurso, que vai analisar o seu agravo de instrumento. O agravo de instrumento, aqui na Justiça do Trabalho, ele também tem seus pressupostos recursais. Além de todos aqueles que nós já vimos, como cabimento, legitimidade, interesse de recorrer, tempestividade, tá bom? Nós também vamos ter depósito recursal, mas atenção que o depósito recursal, o que é o depósito recursal, galera? É aquele valor que as empresas ou o empregador é obrigado a depositar para garantir a execução. Aqui no agravo de instrumento, eu também tenho de fazer depósito recursal. Mas no valor de quanto? De 50% do valor cabível naquele recurso que eu peguei. Tá bom? Então, aqui eu tenho que fazer um novo depósito recursal? Tenho. De qual valor? 50%. Tá? E que mais? A formação do meu instrumento. Do mesmo jeito que funciona lá no direito civil, processual civil, vai funcionar aqui. Eu tenho algumas peças que são obrigatórias para o meu agravo de instrumento, que eu preciso colocar no meu agravo de instrumento. Sob pena de quê? De não conhecimento do meu agravo. Cópia da decisão agravada, da respectiva intimação. Então, você foi intimado daquela decisão que você vai recorrer, das procurações, gente, das procurações dos advogados do agravado e do agravante. Petição inicial, contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que eu quero destrancar e também do meu agravo de instrumento, recolhimento das custas. Então, eu preciso desses documentos, juntar esses documentos para o meu recurso. Tá bom? Para o meu recurso. Posso colocar outras peças? Posso, mas essas obrigatórias eu preciso colocar. Eu preciso colocar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas peças, fazer o meu agravo bonitinho, vou interpor o meu agravo lá no juízo adquém e vou peticionar lá no juízo ACO e vou falar assim: ô, excelência, você está achando que eu sou besta, é? Você está achando que eu vou aceitar, assim, essa decisão sua, essa decisão fraca? Como diz meu irmão, né? Fraca. Não vou aceitar esse tipo de decisão. Estou te avisando, eu recorri, viu? Recorri lá para o juízo adquém. Interpus um agravo de instrumento. Então, eu vou te dar outra chance, excelência. Outra chance de se retratar. Você tem 5 dias para se retratar, juiz ACO. Ou você se retrata e manda o meu recurso bonitinho lá para o Tribunal Superior, tá? Lá para a instância superior, ok? Ou você vai passar vergonha, tá? Você pode fazer isso? Pode. Mas com essas palavras, de jeito nenhum, não é?
De jeito nenhum. Você só vai falar, olha, excelente, excelentíssimo, senhor fulano, não é? Informo, né, as partes devidamente qualificadas vêm perante Vossa Excelência informar que interpuseram recurso de agravo de instrumento perante a turma ou a sessão de dissídios individuais, ok? Em caso de interesse, manifeste-se no juízo de retratação no prazo de 5 dias. Então, você vai informar para o juiz o ACO que você, então, peticionou, interpôs o agravo de instrumento e no prazo de 5 dias ele vai se manifestar sobre manter a sua decisão de não dar seguimento ao recurso ou alterar sua decisão para dar seguimento ao recurso. Tá bom? Isso é o agravo de instrumento. O que é o agravo interno? O agravo interno ou agravo regimental é aquele agravo, é o recurso que cabe das decisões monocráticas aqui na Justiça do Trabalho. Então, sempre que nós tivermos uma decisão monocrática do relator, cabe agravo de instrumento. Para quê? Para que aquela decisão ela seja tomada por um colegiado, para que ela tenha mais corpo, mais força. E o nosso agravo interno ele vai ser no prazo de 8 dias, dobrado para a Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública. Atenção! O meu agravo interno ele pode ser visto como um agravo interno protelatório e cabe multa. Então, se o ministro relator entender que eu estou interpondo aquele agravo interno com a intenção meramente de tumultuar o processo, ele pode me multar, ok? E essa multa e o pagamento dessa multa passa a ser pressuposto de admissibilidade para todos os recursos que eu for interpor posteriormente à multa. Então, imagina o seguinte, o desembargador lá do TRT, ele deu uma decisão monocrática, eu não gostei da decisão e eu recorri por meio de um agravo interno. Ele entendeu que esse meu agravo interno, ele é meramente protelatório, tá? E aí me multaram. Me multaram, eu fiquei chateada, tá bom, multaram aí em 5 salários mínimos. 5 mil reais. Ok? Meu recurso foi para julgamento lá na turma. Meu recurso ordinário foi para julgamento na turma. Perdi. Mas tem divergência. Posso recorrer com recurso de revista? Posso. Mas eu preciso pagar a multa e comprovar o pagamento dessa multa? Preciso. Então, a multa de agravo interno protelatório, ela é um pressuposto de admissibilidade, tá? Mas quem tem gratuidade de justiça ou é a fazenda pública, então, se eu tenho gratuidade de justiça ou eu sou a fazenda pública, quando que eu vou pagar essa multa? Só no final do processo, tá? Então, com relação ao agravo interno, vocês precisam saber que ele existe sempre das decisões monocráticas do relator, ok? Em caso de agravo interno protelatório, cabe multa, cabe, e ela o pagamento dessa multa passa a ser um pressuposto de admissibilidade para qualquer recurso, mas se eu tenho gratuidade de justiça, ou eu sou a fazenda pública, quando que eu vou pagar essa multa? Lá no final, tá? Já lá na fase de execução. Aí eu vou pagar essa multa. Combinado? E, por fim, nosso último recurso para acabar. Recurso extraordinário. O que é o recurso extraordinário? É aquele recurso lindo. É o recurso extraordinário quando você
Já não tem mais o que fazer, você fala assim, agora eu vou lá para o STF, tá? Agora eu vou para o STF. O recurso extraordinário, ele próprio nome já diz, não é? Recurso de natureza extraordinária. Isso significa o quê? Pré-questionamento. Em algum momento eu preciso discutir aquelas matérias que dizem respeito ao recurso extraordinário. E quais são as matérias que dizem respeito ao recurso extraordinário? Quando contraria dispositivo da Constituição, quando declara inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, quando julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição, quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, lá no artigo 102, inciso 3 da Constituição, nós vamos ter as nossas hipóteses de cabimento. Quando nós vamos admitir o recurso extraordinário? E qual é o prazo do recurso extraordinário? 15 dias, tá? Aqui mudou um pouquinho. Recurso extraordinário no prazo de 15 dias. Quem vai julgar o recurso extraordinário? O STF, tá bom? E atenção, recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, efeito meramente devolutivo. O que isso significa? Eu preciso pedir. Eu preciso pedir para que o meu recurso tenha efeito suspensivo. Senão, o que acontece? A execução vai começar, tá? A execução vai começar. Quais são os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, do recurso extraordinário? Todos aqueles que nós vimos, mais a repercussão geral, tá? É demonstrar que aquele recurso ele vai ter um impacto, tá bom? Na discussão do direito, ok? Ele vai gerar uma jurisprudência para todo mundo. Então, recurso com repercussão geral, tá bom? Quais são as hipóteses em que cabe recurso extraordinário? Da decisão da SDI, lá, quando nós interpusemos o recurso de embargos à SDI. Então, dessa decisão, cabe recurso extraordinário? Cabe. O que mais que cabe recurso extraordinário? Da decisão lá dos embargos infringentes. Cabe, cabe. O que mais cabe? De quê? Cabe quando eu tenho decisões em sede de RO da subseção de dissídios individuais 2. E aqui eu falei para vocês lá no início do semestre. Eu falei para vocês o seguinte: olha, normalmente só cabe um recurso de cada vez, não é? Mas nós temos uma exceção. Da decisão da turma do TST, em sede de recurso de revista, cabem 2 recursos: embargos à SDI e recurso extraordinário para o STF. Então, da decisão da turma que julgou o meu recurso de revista, eu posso ainda discutir na subseção de dissídios individuais 1 e remeter ao mesmo tempo para o STF. Então, essa aqui é a única hipótese em que nós vamos admitir 2 recursos ao mesmo tempo. Eu vou admitir os embargos à SDI e eu vou admitir o recurso extraordinário para o STF. Mas observem, quando eu tenho naquelas hipóteses contrariedade à Constituição Federal, tá bom? Então, digamos que a turma do TST deu uma decisão que diverge da Constituição Federal. Fala assim: esse trabalhador não tem direito a 13º salário, não tem direito a férias. Opa!
Peraí, você não está afrontando diretamente a Constituição? Tá. Cabe recurso extraordinário? Cabe. Cabe embargos à SDI também? Também cabe. Então, atenção com o princípio da unicidade, ok? Essa é a única hipótese em que cabe dois recursos ao mesmo tempo. Embargos à SDI e recurso extraordinário para o STF. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação ao nosso conteúdo? Muitos, não é? Muitas dúvidas. E vamos, então, para o que vocês estão esperando? Vamos para o que vocês estão esperando. O nosso exercício. Oi? Muitas dúvidas. Com todas as dúvidas. A Valquíria aqui também falou muitas. Vamos lá, vamos tentar sanar um pouquinho das nossas dúvidas, fazendo a nossa atividade avaliativa, a segunda, que vai fechar, então, os nossos 25 pontos da OAT, tá bom? Como que eu vou dividir vocês? Eu vou dividir vocês em grupos de... Tem 40 alunos? Deixa eu ver aqui quantas questões eu fiz. 8. Opa. Deixa eu ver como que eu vou dividir aqui vocês. Eu não queria dividir com 5, sabe? 5 é muito. Deixa a gente montar os grupos. Não. Não, tá bom. Pode montar o grupo. Vocês têm 2 minutos para montar grupo. São 8 grupos. Aqui 8 grupos. São 8 grupos de, no máximo, 5 pessoas, tá? Grupo 1. Já vou passar aqui a sala do grupo 1. Não quero perda de tempo. Tá? Vamos lá, grupo 1. Deixa eu abrir aqui as minhas salas, que eu já fiz as minhas salas aqui. Glebson Rubens. Anota aí para mim, Grupo 1. Anotou aí quem é o grupo 1? Estou digitando aí para a senhora. Grupo 1, entrar nesse Moodle. Grupo 1. Grupo 2. Professora, por que não monta um grupo pessoal que já está junto para fazer as petições do estágio trabalhista? Pode ser também, pode ser, mas são 5 pessoas. Mas é de 5. Grupo 2, já coloquei aí onde vocês vão entrar. Então pode ser esse grupo aí mesmo. Grupo 2. Vamos lá, grupo 1. Grupo 2. Já coloquei, inclusive, o Meet aí do grupo 1. Grupo 2. Vai fazer aí o grupo, então, que vocês estão na petição, não é? Grupo 3. Grupo 3. Mandei aí o grupo 3 também, onde vocês vão entrar. Vocês estão demorando para entrar. Grupo 4. Opa, esse aqui eu não criei videoconferência. Grupo 4. Vou mandar o grupo 4 aí. Eu preciso do nome de todo mundo. Grupo 4. Grupo 5. Também não fiz a videoconferência aqui, professora. Tá demais, hein, professora? Grupo 5.
Espera aí que eu vou pegar o grupo 5 aqui. Mudou o layout aqui, eu tô meio perdida. Carol, manda de Oi. novo do grupo 4 que deu problema. Não tô conseguindo entrar, não. Grupo 5, peraí. Tá. Grupo 4. Deu erro ali na hora de... Ó, alguém falou que vai pro 3, que o 3 tá vazio. Poxa, tá dando um problema aqui na hora de entrar no... Peraí, grupo 5, grupo 6. Peraí, grupo 6. Entrar no grupo 6 aqui. Grupo 6. Grupo 6. Agora eu vou fazer os outros grupos. Peraí. Grupo 5 aí já pus. Grupo 7. Adicionar a videoconferência. Espera que eu estou colocando aí grupo 7. Grupo 8. Que música? Eu quero ouvir também. Grupo 8. Gente, é o mesmo grupo que você faz, ok? É o mesmo grupo que você faz a sua atividade, tá? A sua atividade da petição. São 5 pessoas. Veja aí os seus colegas, ok? Que eu vou entrar em cada grupo. Vou passar a atividade igual nós fizemos lá. Não é todos que estão nos grupos do estágio que a gente faz as petições que estão na matéria da senhora. Por isso que tem gente aí deslocado, tipo eu. Como assim? Você não faz atividade? Entra no grupo 8, então, Patrícia. Ó, o grupo 8 estão faltando 2 pessoas. Tá? Entra aí. Eu vou copiar agora os grupos aqui. Quem está sem grupo, entra no grupo 8. Espera aí que eu vou colocar os grupos tudo de novo aqui. Deixa eu ver se esse aqui é o grupo 1. Vamos lá, vamos lá. Se quiser sair daqui, pode sair dessa principal e ficar só lá na outra, não tem problema. Mas eu preciso que você participe. Depois volta para cá, igual nós fizemos no início do bimestre. Grupo 3, espera que eu estou colocando aqui todos os grupos. Grupo 3. Cadê o 4? Perdi o 4 aqui. 4. Grupo 4. Grupo 5. Seis. 7 e 8. Sim, eu só estou esperando todo mundo entrar nos grupos. Quem é que gritou aí? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo, vamos lá, vamos lá. Então, olha só. Quem está sem grupo?
Professora, tem algum número de grupo que ninguém esteja usando? Deixa eu ver aqui. O grupo 1 tem 3 pessoas, Bruna, Gabriel e Júlio. O grupo... Não, peraí, que esse é o que eu falei, é o grupo 8. Grupo 8, Bruna, Beatriz, Gabriel e Júlio. Grupo 7 está a Alice e a Cleice. O grupo 6 está apenas a Benilde. O grupo 5, esse está cheio de gente. Tem o Carlos, Dixon, Humberto, Pedro, Wallace e a Yasmin. Um tem que sair. Tô vendo isso aí. No grupo aqui, é o grupo 4, tá? Isabela, Luana, Priscila e Rafaela, que é o clube da Luluzinha. Grupo 3, Antônia, Brenda, Railane. Grupo 2, esse grupo aqui tem o Guilherme, Cássia, Lucas e o Pedro. E o grupo 1, Leibson, Juliana, Raceldon e Rubens. Tem um monte de gente que está sem grupo aí que eu já vi. Tá? Olha, o grupo 6 só tem 2 pessoas, a Benilde e a Rejane. Vamos entrar lá no grupo 6. Esse que é a Fernanda, a Yasmin já está em outro grupo. Vocês vão ter que entrar aí. Tem gente aí que já. Gabriel, muda para o grupo... O grupo 7, Gabriel, muda para o grupo 7. E esse grupo aqui da Bruna, Jéssica, Fernanda, Cristina e Juslene vai para o 8. Tá vendo por que eu não gosto de deixar vocês fazerem as coisas? Porque aqui eu tinha feito tudo ordem alfabética. A, B, C, D. Tá vendo por que eu não gosto? Quem tá sem grupo? Todo mundo nos grupos. Eu vou dar 2 minutos. Se ainda não tiver no grupo, não vai participar da brincadeira. Vamos lá. Taine, você vai entrar no grupo 7. Taine, você está no grupo 7. Taine, grupo 7. Evelyn. Grupo 3. Evelyn, grupo 3. Professor, só uma dúvida. Então, o grupo 6, na verdade, foi montado e foi um erro lá, parece que só apareceu o nome da Benilde. Mas o grupo 6 é composto pela Valquíria, Félix, Rejane, Benilde e Gisleno. Mas a Benilde está aqui no 6. Olha quem está no grupo aqui da Benilde. Aline, Rejane e Tuane. A Benilde vai ter que sair. Não, é porque acho que foi algum erro, porque a gente colocou lá nos comentários o grupo. Eu acho que foi... A senhora não deve ter visto, estava mais acima. Não, entra lá então, não tem problema não. Tá bom, estou no grupo 6. Tá, obrigado, professor. Larissa, você vai entrar no grupo... De repente apareceu gente aqui, não é? Você vai entrar no grupo... Grupo 3. Larissa? Grupo 3. Mais alguém sem grupo? Oi? Michael tá sem grupo. Michael, entra no grupo 1. Vocês já estão vendo a pergunta, Vocês já estão respondendo, o grupo 1 já está respondendo a pergunta. Tuane, você está em qual grupo, Tuane? Professora, o grupo 1 não dá acesso, não. Esse grupo 1, quem decide aqui sou eu que dou acesso.
Entrou. Quem está sem grupo? Tem problema não, tá? Você vai ficar aí nos 6 meses, vocês vão discutir aí entre vocês. Tá? Relaxem, relaxem. Vamos lá. Todo mundo com grupo? Alguém sem grupo? Então, agora eu vou entrar de grupo em grupo. Aqui os links, ó. Aí os links. Agora eu vou entrar de grupo em grupo e eu vou passar a questão. O que vocês vão fazer? Vocês vão responder e escrever um texto, igual vocês fizeram da outra vez, tá bom? Vai escrever um texto e nós vamos discutir isso em sala aqui com os colegas. Então, agora eu vou passar de grupo em grupo, falando qual é a situação. Beleza? Caroline? Caroline? Quem está me chamando? Oi, sou eu, Edmilson. Oi. E as perguntas? Onde nós vamos pegar as Oi? perguntas? Oi, Edmilson. É porque está todo mundo falando e eu não estou ouvindo. Tá, é sobre as perguntas. Sim. Onde nós vamos pegar as perguntas? Eu já estou distribuindo as perguntas para os grupos. Ah, tá. Tá? Vai entrar no grupo? Vou entrar aí no grupo. Cada grupo vai ficar com uma questão. São Tá 8 bom. questões que eu já deixei no Moodle, tá? Tá bom. Você está em qual grupo? Estou aqui no grupo eu, Valquíria, Tá, Aline, tá bom, já Tuane, estou José. chegando lá. Ah, então Já estou beleza. chegando lá, tá? Beleza.
Bora, professora, grupo 4. Tô postando a resposta aqui. Beijo, tchau. Professora, como é que eu faço para entrar no grupo aqui agora? Humberto, não precisa entrar, você passa depois uma atividade. Você está em qual grupo? Você estava em qual grupo, Humberto? Deixa eu cá. A gente vai quebrar as coisas que vai aqui. Tá caindo toda hora a energia aqui, professora. Eu não estou te ouvindo, Humberto. É porque está todo mundo falando aqui e eu não estou ouvindo. Nossa, Humberto, não se preocupa não, Humberto. Não se preocupa não. Não fica pelo celular, não. Depois você te passa outra atividade. Nega, eu já tô falando lá, já tô mandando tudo pra ela. Relaxa, se quiser sair do grupo, pode sair. Eu tô mandando aqui, já mandei seu nome. Meu áudio tá ligado. Foi mal, galera! Minha voz é muito linda, aproveitem. Faz tempo que vocês não escutam. Eu tô vendo umas pessoas que estão errando aí. Tem um povo, tem alguém que tá errando aí. Não, mas eu tô lendo aí no chat de vocês. Tô escutando todo mundo, sim. Quero saber de quem é a competência também para julgar o recurso. Põe o Humberto para falar, então, a resposta de vocês. Gente, a filhinha do Humberto, que linda! Faltam 3 minutos. Oi. Não sei, não sei. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. É porque eu estou ouvindo os 8 grupos de uma vez, então. Aí não sabe, né? Se é para você, se é para outro grupo, se é no outro grupo, se é quem que errou. Não sei, não sei. O outro grupo lá do final também está achando que foi ele. Vamos discutir agora. 2 minutos. Alô? Eu não quero resposta com base no CPC, não. Eu quero resposta com base na CLT.
1 minuto. Não, a resposta vai ser escrita e falada. Estou escutando tudo. Tem que ser alguém com a voz linda, porque já basta a minha voz, que é horrorosa, não é? Minha voz de taquara rachada. Vamos lá, então. Acabou o tempo. Todo mundo voltando. Todo mundo voltando agora. Tchau, gente. Todo mundo voltando para a sala principal, saindo dos grupos. Competência de quem julga, né? Quem é que julga? Estou saindo dos grupos, vamos lá, todo mundo voltando para a sala principal, senão nós não acabamos. Vamos lá. Eu quero saber quem julga. Vamos lá, encerrou. Tá trovejando aqui, que é uma beleza. Daqui a pouco eu vou ficar sem luz. Vai acabar aí também. Aqui foi na cidade inteira, em Lusiânia. Pois é. Vamos lá. Grupo 1, vamos voltar. O grupo 1, então. Eu estou até escutando um barulhinho de chuva. Vamos, todo mundo voltando. Acabou o tempo. Todo mundo saindo dos grupos. Vamos lá, calma, grupo 1, calma. Eu vou ler a questão e aí o grupo 1 vai escolher um colega com uma voz linda, maravilhosa, e vai dar a resposta. Ok? Vai dar a resposta e vai falar o nome de todo mundo do grupo para eu poder anotar para ganhar ponto aqui, né? Porque senão o colega do grupo vai ficar sem nota. Tá? Vamos lá. Essa já é a nossa AT, não é, professora? Exato. Então vale 25 pontos. Não, vale 12,5, porque a outra valia 12,5. Essa é a segunda que nós fizemos. Qual foi Lembra? a primeira? A primeira foi a dos princípios. Já está esquecido? A primeira você fez com a gente também, Humberto. A gente fez nesse mesmo O sistema. Humberto nem está sabendo. Humberto nem está sabendo, vida. nem lembrando. Aí é complicado. Vamos lá. Vocês conseguem ver a questão? Conseguem ver a questão? Grupo 1. Estamos visualizando, sim. Ótimo. O Antônio Moura Pacífico de Oliveira Sossegado ajuizou reclamação. Opa, alguém desliga aí o microfone. Ajuizou reclamação trabalhista em face de sua empregadora, alegando não pagamento das horas extras e das verbas rescisórias. Ao ser distribuído, o processo foi remetido para a segunda vara do trabalho de Lusiânia. Em sede de contestação, a empregadora alegou incompetência territorial, pois Antônio trabalhava no Gama, DF. O juiz da vara do trabalho reconheceu a incompetência e remeteu o processo para o Gama. Indignado, o advogado de Antônio deseja recorrer. Com base, grupo 1, nessa situação hipotética, cabe recurso dessa decisão interlocutória que reconheceu a incompetência territorial? E aí, grupo 1? Professora, para falar primeiro o nome dos componentes, antes da resposta? Digita o nome dos componentes para mim, por favor, fica mais fácil, mas já pode falar a resposta. Tá. De acordo com o colegiado aqui, em regra, decisões interlocutórias são irrecorríveis.
No entanto, há uma exceção, com fulcro na súmula 214 do TST, em que, como no caso em tela, houve o acolhimento da exceção que gerou a ordem de remessa dos autos a uma vara do trabalho de um TRT diferente, né? Aí, no caso, 18º para 10º, né? Sim. Pode, dessa maneira, o excepto interpor de imediato um recurso ordinário, cujo prazo é de 8 dias, à luz da linha C da súmula 214 do TST. Exato. E quem vai julgar esse recurso ordinário? Ah, isso aí vocês não discutiram, né? Não. Quem julga o recurso ordinário? A turma do TRT. TRT, né? Isso. Tá bom? A competência, então, vai ser turma do TRT. É isso mesmo, pessoal. Então, quando eu tenho uma decisão interlocutória que vai discutir incompetência territorial e nós temos, ok? E nós temos tribunais regionais diferentes, cabe recurso. E o recurso para essa decisão interlocutória que reconheceu a incompetência territorial é o recurso ordinário. Muito bom, grupo 1. Parabéns. Grupo 2. Olha só, grupo 2. O ácido acético etílico da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da sua empregadora, alegando não pagamento das horas extras e das verbas rescisórias. A ação foi julgada improcedente. E aí? A ação do ácido acético etílico foi julgada improcedente. Cabe recurso? Eu quero que alguém fale aí do grupo 2, Guilherme. Cabe sim, professora. Segundo Por quê? nossas discussões, cabe recurso ordinário, né? Tendo em vista que foi uma decisão terminativa daquele feito, segundo exposto no artigo 895, inciso 1º da CLT, tendo como prazo de 8 dias, né, para interpor esse recurso, e o órgão específico para julgar seria o TRT. Ótimo, a turma do TRT. Exato. Então, das decisões terminativas da primeira instância, lá da vara do trabalho, cabe recurso ordinário para as turmas do TRT. Grupo 2, coloque aí o número da composição do grupo 2. Tá? Grupo 3, vamos lá, grupo 3. Azul, céu azul. Não, céu azul do sol poente ajuizou reclamação trabalhista em face da sua empregadora, alegando não pagamento das horas extras e das verbas rescisórias. A sentença julgou improcedente a ação. Céu azul recorreu. O acórdão do TRT, entretanto, contrariou súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, da decisão do TRT, que contraria súmula e OJ, cabe recurso, grupo 3? Cabe sim, professora. O recurso que cabe são os embargos e é de competência do Tribunal Superior do Trabalho julgar. Errou, meu Deus! Qual é o recurso, gente, que cabe das decisões das turmas do TRT? Recurso de revista! Railane! Recurso de revista! Grupo 3, então vamos lá, vamos analisar a questão aqui. O céu azul, ele ajuizou uma reclamação trabalhista, tá bom? A sentença foi improcedente, ele recorreu. Ele recorreu por meio de qual recurso? Recurso ordinário, tá bom? A decisão do TRT, com sede em recurso ordinário, se ela contrariar a súmula, orientação jurisprudencial
der uma interpretação diversa para a Constituição Federal ou lei federal, cabe recurso de revista, tá bom? Recurso de revista. E quem vai julgar o recurso de revista? Quem vai julgar o recurso de revista? A turma do TST, tá bom? Então, a turma do TST vai julgar o recurso de revista, tá bom? Então, grupo 3, fazer uma frase bonitinha com a resposta, procurar a jurisprudência para ganhar a notinha. Estou esperando ainda, tá? Grupo 4. Oi, professora. Tudo bem com você? 4, tudo jóia. Vai ficar melhor agora que nós, professores, vamos entrar em greve. Hoje eu também vou entrar, então. Não vou nada. Olha só. Então, vamos lá, Isabela. Os professores das instituições privadas do estado de Goiás resolvem entrar em greve. O Tribunal Eu só não entro em greve Regional- porque eu sou professora particular. Se eu entrar em greve, eu não recebo. Ah, mas eu também sou. O TRT da 18ª região julga a greve ilegal e determina o retorno imediato dos professores à sala de aula. O sindicato quer recorrer. E aí, grupo 4, cabe recurso da decisão do TRT da 18ª, que julgou essa greve ilegal? Eu quero que alguém leia. Isabela? Cabe recurso. Tô lendo. Ah, tá. Cabe recurso, artigo 515 do CPC. Ele deverá ser do Tribunal de Conhecimento da Matéria Impugnada. Também pode ser fundamentado pelo 896 da CLT. Que então cabe recurso de reescreve revista essa do frase Tribunal. aqui, né? Não. Então, o que tá dando? É porque tá caindo na internet. Peraí. Eu tô quero tentando saber colar e não qual tá indo. recurso. Vamos lá. Os professores de Goiás entraram em greve. Eu quero saber. O TRT julgou ilegal a greve. Cabe recurso? Cabe. Eu quero saber qual recurso. Peraí, deixa eu copiar e colar aqui, que eu... não tá indo. Recurso ordinário, mas eu não tô conseguindo colar. Ah, tá. Recurso ordinário. Sim, pessoal, o recurso ordinário. Quem vai julgar esse recurso ordinário? TST. Mas quem no TST? Agora foi. Foi? Vocês estão colocando o CPC aí, eu quero saber o que CPC tem a ver com isso. Na verdade é CLT. Ah, tá. CLT e é o 515? 896. Ah, 896, não é? Tá. Então, vamos lá. Quando nós, professores, entramos em greve aqui, e o TRT aqui da 18ª julga a nossa greve ilegal, cabe recurso. Cabe recurso e qual recurso? Sim. Recurso ordinário. Para quem? Para a sessão de dissídio coletivo do TST, tá bom? Então, sim, cabe recurso ordinário para a sessão de dissídios coletivos do TST, ok? Então, grupo 4, melhorar a resposta aí da pergunta. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5 aqui. Carlos, calma que eu vou ler a questão. Grupo 5 já está adiantado. Felicidade rápido, do lar brasileiro sossegado. Ajuizou reclamação trabalhista em face de sua empregadora por não pagamento das horas extras e das verbas rescisórias. Sentença procedente. A empresa não recorreu. Felicidade, então, iniciou o processo de execução. Em fase de liquidação, o juízo do trabalho proferiu decisão com obstáculo intransponível.
para execução ou capaz de produzir prejuízo grave e imediato à felicidade. Com base nessa situação hipotética, cabe recurso? Se cabe recurso, quem vai analisar esse recurso? Professora? Sim. Por decisão unânime, haverá sim Sim, cabe o recurso. recurso de agravo de petição, né? Sim. Nos termos do artigo 897 da CLT. Direcionado ao juiz que proferiu a decisão. Mas o juiz da liquidação. Cabe recurso? Cabe. Qual é o recurso? Agravo de petição. Sim. Mas quem vai analisar o agravo de petição? Quem vai analisar o meu agravo de petição? O TRT. O TRT que vai analisar. O desembargador relator. Sim, a turma do TRT vai analisar o meu agravo de petição. Tá bom? Então, olha só, não foi uma sentença, não é uma execução lá da primeira instância. A execução não é da primeira instância. O juiz da primeira instância, não foi ele que deu a decisão que vai atrapalhar a felicidade? Ela vai deixar de ficar feliz, não é? Vai deixar de ficar sossegada. Ela pode recorrer daquela decisão, se for uma decisão que gera um obstáculo muito grande? Pode. Agravo de petição, exatamente. Mas quem vai analisar o agravo de petição da felicidade? A turma do TRT. Não é o juiz que proferiu a decisão, tá? O juiz que proferiu a decisão da sentença é quem vai começar a execução. Mas das decisões que ele der em sede de execução, cabe recurso. Quem analisa o recurso? A instância superior, tá bom? Então, o agravo de petição vai ser julgado pela turma do TRT, tá? Entenderam? Tá? Entenderam? Sim, professora, só estamos corrigindo para mudar. Aqui vocês colocaram o seguinte: cabe agravo no prazo de 8 dias da petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Sim, tá? E ele vai ser direcionado, então, à instância superior, à turma do TRT. Exatamente. Tá? Exatamente. Igual eu brinquei, professora. Contra execução, cabe agravo de petição. Exatamente. Contra execução, cabe agravo de petição. Exatamente. Benilde, o que é isso aqui? É do grupo 6? Vamos lá, gente. Vamos lá. Michael Ed Murphy ajuizou reclamação. Benilde, coloca aí o nome do grupo, tá? Ajuizou reclamação trabalhista em face de sua empregadora, alegando não pagamento das horas extras e das verbas rescisórias. Ao ser distribuído, o processo foi remetido para a segunda vara do trabalho. Ação julgada improcedente, Michael Ed Murphy recorreu. Olha só, o Michael Ed Murphy recorreu. Em sua decisão, o juízo da segunda vara do trabalho denegou seguimento ao recurso, alegando não pagamento do depósito recursal. Da decisão que denegou seguimento ao recurso, cabe recurso? Sim, cabe recurso. Tem sua previsão legal no artigo 895, né? Sim. Ela, só um momento. Sim, vamos lá, calma, é o 895 mesmo? Bom, que a gente verificou aqui, né? E o recurso ele é ordinário, trabalhista, tem alternativa para que a matéria pode ser deferida no processo, ela pode ser total ou parcial, né? E vem por meio do recurso do colegiado de instância superior do TST. Ótimo. Vocês, então, recorreram. Aí, dessa decisão, lá no juízo de admissibilidade,
superficial que o juízo da segunda vara fez, ele olhou e falou assim, olha só, o Michael Ed Murphy não pagou o depósito recursal. Ele não fez o depósito recursal. Esse processo, esse recurso ordinário não vai subir. Eu quero saber dessa decisão. Dessa decisão, cabe recurso? Dessa decisão que falou, olha, esse recurso ordinário aqui não vai subir. Cabe recurso? Então, vocês acertaram, né? Vocês falaram que era um recurso ordinário, então da decisão de primeira instância cabe recurso ordinário. Mas o juízo, lá na primeira instância, quando ele foi subir o recurso, esse recurso ordinário que vocês fizeram, ele disse o seguinte, não vai subir o recurso, não. O Michael Ed Murphy não pagou o depósito recursal. Depósito recursal não é pressuposto de admissibilidade? Dessa decisão que nega o segmento do recurso por falta de pressuposto de admissibilidade, cabe agravo de instrumento. Falei agora há pouco, cabe agravo de instrumento. E aí eu pergunto mais. Trabalhador precisa pagar o depósito recursal? Essa era a mais difícil, eu admito, grupo 6. Essa é a mais difícil. Então, vamos lá. Trabalhador não precisa pagar o depósito recursal. Quem paga o depósito recursal? Só o empregador. Tá bom? Então, só o empregador paga o depósito recursal. E toda decisão que nega seguimento a um recurso porque não estão presentes os pressupostos de admissibilidade, cabe agravo de instrumento. Tá bom, grupo 6? Então, refazer a perguntinha, tá bom? Refazer a resposta. Entenderam, pessoal? Ok. Entenderam a resposta? Ok. Tá? Refazer a resposta. Grupo 7, vamos lá, grupo 7. Grupo 7, questão difícil, grupo 7. Safira azul esverdeada, que linda. Advogada recém-formada, deparou-se com sua primeira causa trabalhista. A Safira azul esverdeada, ela foi trabalhar como advogada da parte reclamada em uma ação em trâmite na segunda vara do trabalho. Por tratar de matéria relacionada à previdência complementar, Safira azul esverdeada alegou incompetência absoluta. O juízo da segunda vara, olha, não estava nem aí porque a Safira falou e julgou a ação procedente. Inconformada, a Safira esverdeada interpôs recurso. O recurso que ela interpôs foi conhecido. Então, o primeiro recurso que ela interpôs foi conhecido, mas não foi provido. Por acreditar haver posicionamento diverso sobre o tema em diversos TRTs, a Safira azul esverdeada decide recorrer. E o recurso que ela interpõe são os embargos ASDI. Safira procedeu da forma correta? Se sim, fundamente. Se não, por quê? Então, professora, a advogada fez certo a questão da parte de alegar incompetência absoluta, pois o assunto de providência complementar é de competência da justiça comum. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra as entidades privadas de previdência complementar é da justiça comum.
dada a autonomia do direito previdenciário em relação ao direito do trabalho. Beleza. Mas e aí? E o recurso que ela fez? É o recurso certo? Quer dizer, ela entrou primeiro com um recurso ordinário. Sim, aí ela entrou com recurso ordinário. Eles até falaram, ó, tá bom o seu recurso ordinário, mas você não ganhou, não. E aí ela está indignada e ela quer recorrer para o TST. Qual é o recurso cabível? São os embargos ASD? Então, professora, a gente conversando, a gente entendeu que era o recurso extraordinário. Não, é o recurso de revista. É o recurso de revista. Por quê? Porque ela vai sair do TRT e vai para o TST. Para ela chegar no TST, o primeiro recurso que ela precisa fazer é o recurso de revista. Recurso de revista. Por quê? Porque o recurso de revista é o recurso que nós vamos utilizar para atacar as decisões colegiadas tomadas pelas turmas do TRT. Tá bom? Então, ela agiu correto? Não agiu correto. Por quê? Porque o recurso cabível é o recurso de revista. Então, reescrever essa partezinha, grupo 7. E, por fim, o grupo 8. Essa estava dificinha também, viu, grupo 7, eu admito. Espere em Deus, Mateus, ajuizou reclamação trabalhista em face de sua empregadora, alegando não pagamento das horas extras e das verbas rescisórias. O processo foi remetido para a segunda vara do trabalho. Após o trâmite processual, o processo foi julgado improcedente. Improcedente. Indignado, espera em Deus, Mateus apresentou recurso. Recurso ordinário, tá bom? Foi o recurso que ele apresentou. Em sede recursal, o recurso ordinário dele foi conhecido, porém, não foi provido. Certo de que seus direitos constitucionais não haviam sido respeitados, espere em Deus, Mateus quer recorrer para a instância superior. Grupo 8, cabe recurso? E se cabe, qual recurso cabível? Sim, professora, cabe recurso. Qual recurso cabível? Seria o recurso extraordinário. Não, recurso de revista! Mas não é matéria constitucional, professora? Sim, e o TST é a última instância? Sim, mas ainda não tem o TST para ele discutir? Ah, para mim eu entendi que já tinha sido julgado no TST. Não, vamos ler de novo, olha só. Olha só. Onde ele começou a ação? Na primeira instância, não é? Ele recorreu para qual instância? Para a segunda instância. Quem que é a segunda instância? O TRT, não é verdade? Ah, tá, sim. E depois do TRT, quem está acima dele no TST? Então, vai caber... Então, a gente confundiu, professora. Qual? Mas coloca aí o nome do grupo 8, manda o nome. Então, gente, para decisão... Vou mandar. Tá? Para a decisão, ok? Contra a decisão da turma do TRT, se ela violar direitos constitucionais, se ela for contrária à súmula, OJ ou jurisprudência de outros tribunais, cabe recurso de revista. O grupo, então, grupo 7, não é? Recurso de revista. Grupo 8, então, é isso.
Quem falta mandar a resposta que eu falei para corrigir? Grupo 4, grupo 3. Grupo 4, grupo 3, grupo 8. Não deixem de estudar. Não deixem de estudar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das atividades. Semana que vem Professora, postei o grupo 6 aí. Tá bom, obrigada. Semana que vem é a semana de prova. A prova tá fácil? Tá mais fácil que a prova da OAB, eu garanto para vocês. Tá mais fácil que a prova da OAB. Mas não deixem de estudar. Quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês esse semestre. Quem não aparecer na última aula para corrigir a prova, nos vemos depois, né? Aí, quando nós estivermos pelos fóruns da vida, e nós vamos nos encontrar, então, vocês ou serventuários da justiça, ou advogados, ou promotores, delegados, juízes, escrivão, o que você quiser, nós vamos, então, nos encontrar pelos corredores aí do tribunal. No mais, um beijo para todos, boa semana, estudem para nossa prova. Fechou, professora, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Qualquer dúvida? Valeu, professora. Qualquer dúvida? Valeu, professora. Gritem. Obrigado. Boa noite, professora. Muito obrigado.